Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. O Master sempre tem muita oferta. E o cliente Master Mais Vantagens economiza ainda mais. Faça já o seu cadastro e aproveite. Tá no Master, tá em casa. Promoção 40 anos juntos Sicredi Unistados. Vamos celebrar nosso aniversário distribuindo mais de 1 milhão em prêmios. São 4 Fiat Toro, 53 motocicletas Yamaha e 53 poupanças de R$2.000. A cada R$100 investidos em cota capital, você ganha um número da sorte. E pronto, é só torcer. São prêmios incríveis esperando por você. Participe! Sicredi, gente que coopera, cresce. Olá, estamos chegando para mais uma edição do Jornal da TV Erechim. E hoje você confere as principais notícias que foram destaque durante esta semana. Dia Mundial do Rim. Fique alerta sobre a importância deste órgão. Presidente da AMAL, o prefeito Paulo Polis, fala da situação do comércio e também dos hospitais de Erechim. 8 de março, Dia da Mulher. Uma data para celebrar a luta de diversas mulheres. E a presidente da CDL Erechim fala sobre o fechamento do comércio e o suporte disponibilizado a todos os associados. Ser mulher é ser você, é acordar com 1 milhão de afazeres e executá-los com sorrisos e determinação. No dia 8 de março, nós celebramos o Dia da Mulher. Dia este que deveria ser lembrado e celebrado todos os dias. A luta da mulher é infindável. Falta muito para que a mulher seja respeitada e valorizada pela sua capacidade. Neste ano, não podemos nos abraçar e muito menos nos reunir, mas podemos destacar a luta diária de muitas mulheres que estão nos hospitais, brigando pela vida de homens e mulheres. Acompanhe a mensagem da enfermeira da Fundação Hospitalar Santa Terezinha. Boa tarde a todos, o meu nome é Anderlise, eu sou enfermeira. Atuo na área da saúde já há 10 anos, trabalho como enfermeira há 6 anos e estou no enfrentamento, na linha de frente do Covid desde o início da pandemia, então desde março do ano passado. E nesse Dia Internacional da Mulher, o que eu, Anderlise, enquanto mulher, enquanto filha, enquanto esposa e enquanto enfermeira, tenho como sentimento principal é a importância do nosso papel, mais uma vez, no mercado de trabalho. Por que eu digo isso? Hoje eu aqui represento todas as mulheres, né, que trabalham no nosso hospital, no Hospital Santa Terezinha, o qual eu faço parte, e somos praticamente 90% do quadro de funcionários no total. Ala Covid, UTI Covid, a qual hoje eu sou responsável também, mais do que 90% dos funcionários que levam, né, que tocam a ala Covid, digamos assim, são mulheres. Então, essas profissionais, né, que aí estão, me incluindo junto, somos mães, somos filhas, somos netas, algumas avós,
E estamos aqui, né, driblando nossos medos todos os dias, nossas angústias, afinal, apesar de sermos profissionais da saúde, também somos seres humanos e muitas vezes nos sentimos frágeis, nos sentimos com muitas dúvidas, temos sim o conhecimento técnico, mas acima de tudo temos uma alma humana dentro da gente e muitas vezes a gente se sente muito pequeno diante da proporção que essa pandemia tem se tornado. Desde o início sabíamos que teríamos um período bastante sofrido pela frente, né, enquanto área da saúde, mas não imaginávamos que chegaríamos aqui no Brasil ao ponto ao qual estamos agora, né, superlotação de hospitais, falta de leito, falta de profissionais inclusive, né, tá bem complicado. Hoje aqui no hospital estamos precisando chamar. As pessoas têm feito seus turnos dobrados para conseguirem dar conta do trabalho, para não desassistir nenhum paciente. Então as equipes estão realmente muito engajadas nisso, né? E o principal de tudo isso é que até agora nenhum paciente ficou sem atendimento, ficou sem assistência necessária, né? Enfim, tudo que ele precisava por falta de mão de obra. Embora esteja escasso, embora esteja cansativo, mas estamos nos desdobrando para que isso aconteça. E nesse contexto estamos nós, né? Mulheres, como eu disse, então 90% dos funcionários aqui do hospital são mulheres, né? Principalmente a classe da enfermagem. E o meu agradecimento em especial hoje vai para elas, né? Em meu nome, né? Eu como enfermeira, em especial para minha equipe, para as enfermeiras que compõem as UTIs aqui do hospital, a ala Covid, né? As minhas colegas gerentes e todas as outras mulheres que trabalham aqui dentro. Todas nós somos linha de frente hoje e eu acredito que se estamos aqui é porque temos uma missão muito bonita e do fundo do coração o que nós queremos umas para as outras hoje é que a gente saia disso tudo com saúde para poder um dia contar essa história toda, porque sim, hoje a gente está fazendo história, né? Um dia vamos olhar para trás e vamos poder contar para os nossos filhos, nossos netos, poxa vida, nós sobrevivemos a uma pandemia e nós estávamos lá, foi o nosso trabalho que salvou muitas vidas, nós fomos por vezes a família de muitas pessoas, porque é sabido de todos que todos os pacientes que ficam internados com Covid, eles ficam isolados de suas famílias. Então hoje eu tenho muitas mães, mulheres internadas que gostariam muito de poder abraçar seus familiares, seus filhos, de ganhar um abraço de Feliz Dia da Mulher e não podem. Então nós, enquanto equipe de saúde que estamos aqui, hoje somos a família dessas pessoas. E eu me emociono até em falar, porque apesar da tarefa diária, né, ser tão árdua, ser tão maçante, nós estamos muito cansados, mas o abraço que a gente não pode dar, mas que a gente sente, né, dos nossos pacientes, quando a gente consegue dar atenção para eles, conversar com eles, é esse. Ou quando a gente pega o telefone para falar com um familiar e consegue dar uma notícia boa, olha, tua mãe melhorou, teu pai está melhor, sua mãe foi desentubada, sua mãe saiu da UTI. Para nós, eu costumo brincar que é semelhante a pegar um pênalti em final de Copa, né? Porque é sinal que o nosso trabalho está dando certo. Ao mesmo passo que quando a gente perde um paciente, um pouquinho dele vai junto também, porque a gente acaba criando vínculos. Somos profissionais técnicos sim, mas acima de tudo somos seres humanos e a gente se envolve. Os pacientes ali sozinhos, nós somos a família deles naquele momento. Então, nesse dia eu acho que mais do que nunca eu me considero uma guerreira, né? E as minhas colegas também, todas as que estão aqui, deixando seus filhos em casa, deixando suas casas, seus maridos de lado, muitas vezes, para estarem aqui, para poderem ajudar outras pessoas, muitas vezes, né, pessoas desconhecidas, mas que acabam nos adotando por família enquanto estão aqui. Então, a gente agradece muito a Deus, principalmente, por ter saúde e pela graça de poder estar cuidando, porque nesse momento é muito melhor cuidar do que ser cuidado.
E particularmente eu acredito que nós mulheres, hoje em dia, a gente está tão preocupada em fazer tudo que os homens fazem, mas que a gente esqueça um pouquinho isso e que resgate aquilo que nós fazemos que os homens não podem fazer. Eu costumo dizer, né, a maioria dos movimentos feministas, eles pregam isso. Poxa, a gente faz tudo que os homens fazem. Sim, eu falo por mim, eu troco pneu, eu dirijo, eu sou uma pessoa 100% independente. Mas nós mulheres temos o dom de gestar, nós temos o dom de amamentar que o homem não tem. Então que nos permitamos sermos cuidadas na nossa fragilidade. Somos frágeis, entre parênteses, porque de frágeis nós não temos nada, mas somos mais sensíveis. E que nós nos permitamos ser cuidadas nessa nossa sensibilidade, de receber carinho e de deixar que esse nosso feminismo interno, realmente de ser mãe, de ser mulher, se aflore, que a gente não apague isso independente de qualquer outra coisa. Neste momento difícil em que estamos com as portas do comércio fechado e a situação nos hospitais em estado crítico, a presidente do CDL Erechim, Rosângela Spiazzi Truilha, nos concedeu uma entrevista e falou da união de esforços que vem sendo feito há praticamente um ano para auxiliar o nosso comércio. Acompanhe. Diante de todo esse cenário que estamos vivendo nos últimos dias, esse pavor que se instalou em todo o Rio Grande do Sul em virtude de fechamento de comércio, UTIs lotadas, hospitais com falta de insumos, muitas questões que englobam a saúde financeira, a saúde de todas as pessoas que estão vivendo esse momento tenso, esse momento difícil de um vírus em que a gente não consegue ver onde ele está, a gente não sabe quando ele vai contaminar uma segunda pessoa e quando nós mesmos seremos as vítimas dele. E para falar um pouquinho da importância deste momento e da reflexão que a gente tem se feito diariamente, nós convidamos a presidente da CDL Erechim, a Rosângela Spiazzi Truilha, para falar sobre o comércio de Erechim. Rosângela, todo o comércio ele é essencial. Essa frase ela bate na nossa cabeça e ela está no nosso coração o tempo todo. Isso, Sandra, tudo bem? Obrigada pela oportunidade de estar aqui, de fazermos mais alguns esclarecimentos, né? A respeito da nossa entidade, do nosso propósito, da nossa representatividade, mediante e em frente a toda essa situação que estamos passando. Como você bem disse, a saúde ela é importante e está bem debilitada, né? As pessoas não estão mais conseguindo, em alguns momentos, atendimento. A gente tem conhecimento disso. E como é um ano já que a gente está relutando contra esse inimigo invisível e que as vacinas estão chegando, mas em quantidades ainda não suficientes para a gente resolver essa situação, e elas vão chegar e a gente tem conhecimento disso, mas nós estamos tendo um enfrentamento aliado a isso, o enfrentamento da dificuldade financeira, né? O clamor dos lojistas por poder estar com a sua loja aberta, com o seu com a saúde do seu estabelecimento comercial, de poder mantê-lo até quando, é uma questão, tá? Quantos vêm sofrendo mais que outros, setores prejudicados desde o início, outros podendo abrir, fechar, reinventar a maneira de atender, porque canal vou vender se eu não posso estar com a minha porta aberta, se readaptando e respeitando totalmente os protocolos da saúde. Uso de máscara, todas as lojas estão adequadas, estão atendendo a esse protocolo. Então elas estão preparadas para isso. E infelizmente estão sendo prejudicadas, não estão podendo atender. A gente atende também a necessidade de urgência da saúde em primeiro lugar. Isso é fundamental e indiscutível, porque a gente não sabe, né, quem vai estar, onde ele vai estar, o vírus, e quem vai contaminar. A gente não sabe. E essas novas cepas que nos surpreendem, que no momento que a gente pensou que poderíamos estar saindo da pandemia, vem essa avalanche de contaminados, de internados, né? Então, é bem difícil. É bem difícil. É difícil para a saúde, a gente tem entendimento total disso.
A gente vê os relatos, a gente acompanha, a gente recebe números diários, né, de acontecimentos de famílias destruídas, de famílias desoladas, de desespero. E a gente entende que, como representatividade dos lojistas, a gente está atendendo esse clamor também do setor de manter o seu estabelecimento aberto, de manter os seus colaboradores com um emprego, porque é uma consequência que vai vir. Das portas fechadas, o que nós vamos ter? Desempregos, empresas fechadas, não tem mais capital de giro que aguente por muito tempo. Muitos já não aguentam, já não aguentaram, porque é um ano, né? Setores que não sabem se vão voltar, de que maneira vão voltar. Então a CDL, o que ela faz também? Ela vai em busca disso. Nós temos a nossa ciência de que o que nós precisamos fazer. E nós fizemos. Nós encaminhamos pedido ao senhor governador do estado, pedindo, com o apoio das outras entidades também, porque a indústria ela está atendendo reduzida, ela está podendo atender, tá? Mas no momento que não tem o comércio para vender, a indústria vai travando também. No momento que o consumidor ele não vai comprar no comércio, o comércio não vai comprar na indústria. E é uma engrenagem que ao invés de ir para frente, ela está travando, né? Ela vai parando. Então é um ciclo econômico que se trava, que não tem um andamento positivo. E a gente então está pedindo assim, pelo menos um mínimo de condição de trabalho, de portas abertas, respeitando todo esse distanciamento, todo o protocolo que já é conhecido do comércio, que já é efetivado, que já está sendo feito pelo comércio. Então, o que nós pedimos nessa carta? Nos permita trabalhar pelo menos com 25%. Não vai ter aglomeração, não vai ter gente sem máscara. Vai ser, assim como vem sendo feito, vai ser uma continuidade, mas que permita o lojista poder atender o seu cliente, porque a gente foi nos liberado o teletrabalho, mas o cliente que compra pelo WhatsApp, pela internet, ele vai comprar só aquilo que realmente ele tem um objetivo. Se ele vai até a loja, ele vai ter uma venda complementar. É um exemplo, a visualização do produto, ela incrementa a venda. E é aí que o comércio se mantém. Não é só na venda de um item, né? Então, nós temos vários olhares sobre isso, mas sempre respeitando o que nos é permitido. O que nos é permitido fazer, como entidade, como cidadãos, olhando para a saúde. Então, nós estamos fazendo a nossa parte, estamos fazendo a linha de frente, enviando, pedindo apoio, nos manifestando, assim como todos os lojistas. Nós queremos trabalhar dentro do que nos é permitido. O que nós pedimos? Uma alteração dentro do modelo de distanciamento da bandeira preta, para que a gente possa atuar onde diz ali no quesito comércio não essencial, a modo de ver de alguns, para nós é o essencial, que ele não esteja ali com a condição fechado, mas que ele esteja com a atuação de pelo menos 25%. Já vai mudar toda a realidade. Muda, nos mantém, nós conseguimos respirar, né? Nós podemos ter essa possibilidade de trabalhar, de poder estar ali mantendo o nosso colaborador. São mais de 5.000 comerciários em Erechim. São famílias que dependem desse emprego. Dependemos da saúde. Sim, claro. Indiscutível, é o que a gente está falando. Não tem nem o que falar. Não tem o que falar. Mas nós temos que atender também esse clamor dessa classe que está pedindo. Pois é, Rosângela, e falando um pouquinho em atender esse clamor, nos últimos dias teve carreata, teve um movimento em frente à prefeitura, teve um grupo de lojistas que foram buscar esse suporte da forma que entenderam que fosse o mais apropriado. De que forma a CDL se posiciona referente a isso? São associados à CDL ou não são associados? Nós temos o conhecimento por terceiros, porque nós não temos um contato, a gente não identificou um líder desse grupo que tenha vindo, a gente sabe, né, o que está acontecendo, a gente tem acompanhado e tem também atendido esse clamor. Nós sabemos que temos associados ali e que tem pessoas que não são, mas isso é indiferente para nós.
Nós não estamos querendo representar só aquele que vem na CDL em busca, porque o associado à CDL, ele vem em busca de quê? De uma prestação de serviço, de um apoio jurídico, de um apoio contábil. Nós disponibilizamos isso desde o ano passado para toda a população lojista, prestadora de serviço, indiferente se ele é associado ou não. Então, assim, nós entendemos que eles estão certos no clamor de todo o trabalho essencial. Mas nós temos a nossa realidade, a realidade que nos permite agir dentro do que nos é permitido, para que não paguemos a conta mais alta do que já estamos pagando. Então fica o alerta, nós entendemos que precisamos estar abertos, mas não à força. Nós não podemos estar afrontando o que vem de uma lei superior, que tem esse entendimento. Nós não discordamos em momento algum que tenhamos que estar atendendo. Essa é a nossa busca, por meios judiciais, por meios escritos. Desde 26 de fevereiro nós sentamos, desde a primeira do decreto da bandeira preta, nós já fomos em busca. Então, num primeiro momento, nós não podíamos ter nem a cogestão. É verdade. Nós não podemos nem ter... Qual é o nosso... O que nós tínhamos? Nós não tínhamos nem a possibilidade de encaminhar um documento de pedido de cogestão. Aí, quando se abriu essa possibilidade, possível possibilidade que não se concretizou naquela semana, porque não houve cogestão, nós nos mobilizamos, encaminhamos documento para a MAU, porque dependia da aprovação da maioria dos prefeitos, para pedir a cogestão, porque se eles não pedissem, nós também não teríamos cogestão. Houve essa mobilização, houve o entendimento da maioria dos prefeitos, foi atendido por unanimidade esse pedido, tá? E foi encaminhado, o nosso prefeito, que também é presidente da MAU, foi pessoalmente levar esse documento. Correto. Todo mundo sabe disso. Então, assim, nós estamos desde sempre atuando junto e chamando as entidades, inclusive as entidades representativas da indústria. Eles sabem do problema e nos apoiam e estão conosco, assinam conosco. O movimento é grande, que está buscando essa abertura do comércio. Visitas ao prefeito expondo o nosso trabalho, pedindo apoio, e ele também é dessa opinião. Só que ele também responde. Então, quando está ao nosso alcance, a gente pode, mas quando foge da nossa alçada, é difícil. Né? Nós estamos sendo cobrados e vigiados, né, dentro de tudo que a gente faz. É verdade. Outra questão que também está tirando o sono de muitos comerciantes é como vão pagar os aluguéis, como vão pagar os impostos, como vão pagar os funcionários. Pagar é necessário, mas para pagar nós precisamos de receita. Essa não existe outra matemática. Não existe. O que a gente pode pedir para as pessoas que têm salas de aluguéis nesse momento? É um momento de todo mundo flexibilizar um pouquinho também. Sim, é essa conscientização que a gente também vem pedir, né? A gente sabe que muitas pessoas vivem, né? Pessoas de idade, pessoas que têm uma aposentadoria menor e que têm uma sala comercial que aluga para a sua sobrevivência, né? A gente tem esse entendimento, mas a gente sabe também que se esses lojistas não sobreviverem a essa etapa de honrar os seus compromissos, eles não vão poder nem honrar metade do compromisso, nenhuma redução. Então, eles não vão pagar mais nada e essa pessoa também não vai ter a renda. Então, além de não ter... não ter esse entendimento de ter um pouquinho menos, mas ter, é melhor do que não ter. Com certeza. Então, a renegociação, ela vem sendo, tem muitos casos que a gente tem, assim, o contato que a gente conversa, que estão acontecendo, que a pessoa tenha consciência, sim, são casos específicos. Tem lojas que estão atuando, tem lojas que estão podendo honrar seus compromissos, mas tem alguns, e esses especificamente que estão pedindo, olhem com um olhar um pouco diferente. Porque se ele não puder manter o seu negócio aberto, ele não vai estar alugando a sua sala, né? Ele não vai estar honrando o compromisso com o seu colaborador. Não vai estar podendo atender os boletos do fornecedor. Porque isso vem. Essas datas vêm. Então, a renegociação aqui, e muitos dizem, veio o Pronamp, veio para alguns, não veio para todos. Não foi uma demanda atendida no geral. Teve relatos que não conseguiram.
tá? Eles já estão tendo... Agora a gente soube que teve uma alteração, que vai ter mais 3 meses de carência, mas eles já estão tendo que entrar esse dinheiro para poder honrar esse compromisso também. Então, é uma avalanche de situações que o lojista, ele se pega sem ter opção, e aí o entendimento de que ele tem que honrar, ele tem, mas ele não tem o poder de estar vendendo para ter o dinheiro para fazer isso. Não é que ele não queira, que ele é um sem vergonha, de maneira nenhuma. Ele não está podendo trabalhar tem condições mesmo para poder honrar os seus compromissos. Outra questão, Rosângela, que a gente não deve deixar de dizer nesse momento, as pessoas que perderam, às vezes, o emprego, que estão passando por uma dificuldade financeira, conversem com o lojista. Não deixe o lojista esperando receber um recurso e às vezes não vão receber. Né? Porque, infelizmente, o nome vai para o SPC, vai para o Serasa, dificulta um monte de negociações. Então, é importante negociar cada caso também com o lojista. Com certeza, o consumidor que não está conseguindo é a mesma maneira que o lojista. Verdade. A negociação do lojista com o seu fornecedor ou com quem quer que seja, vai acontecer com o seu cliente. Então, a gente sabe que o cliente do comércio pode ser o próprio trabalhador do comércio. E é o trabalhador da indústria, é o trabalhador, né? É essa bola que tem que girar, essa engrenagem que tem que funcionar. E aí, existe essa dificuldade. A gente tem consciência disso. Então também o lojista que está precisando receber, que está precisando pagar e ainda o seu cliente não está podendo honrar também os seus títulos, é de mais dificuldade ainda. É uma engrenagem, né? Então, assim, o que nós podemos fazer como entidade também nesse momento? Ofertar novamente, relembrar, porque desde o início a gente colocou à disposição o assessor jurídico. Gente, o que nós podemos fazer mediante essa situação? Vamos nos esclarecer, vamos ver o que nos é permissível. Talvez uma luz que você não tenha tido ainda essa oportunidade, né? Ligue, se oriente, veja o que é melhor, não deixe passar muito tempo, vá resolvendo, porque a sua cabeça também deve estar, assim como a nossa, bem perturbada com todas essas situações, né? Tentando resolver uma coisa que não está tendo uma resposta efetiva e imediata. É uma coisa que às vezes se prorroga um pouquinho e vai um pouquinho adiante, e a gente fica sem dormir, sem comer, fica preocupado. É toda essa situação que é a saúde mental também. Com certeza. Né? Que fique bem claro, então, para as pessoas que a CDL está fazendo tudo o que é possível, tudo e mais um pouco. Não só a CDL, o CODER, o Cinti Lojas, o prefeito que é presidente da AMAL. Então, não existe falta de vontade e falta de interesse em ajudar. De maneira nenhuma. E essa uma união, como a gente escuta, assim, de outras representatividades que nunca se teve, tá? Então, eu acho que algumas coisas vêm para beneficiar. Vem para beneficiar e olhar como um todo. Não olhar só para o meu setor, então se o meu tá bom, então os outros que se virem. Não é assim que está acontecendo, né? É uma junção de cabeças pensantes, de lideranças, de pessoas com representatividade, com conhecimento, né? Que estão em busca do melhor como um todo. Rosângela, eu posso dizer, pelo que eu percebo, assim, que vocês estão realmente fazendo o que podem. Te desejo muita tranquilidade nesse momento, que é difícil ter tranquilidade, mas que tu tenha muita força para conseguir levar tudo isso adiante e passar esse momento juntamente com todo o nosso comércio, com todas as pessoas que estão envolvidos nesta bola, nesse ciclo aí, que tá difícil a gente sair. Sucesso e tranquilidade. Obrigada, Sandra, e obrigada pela oportunidade de a gente estar aqui também, colocando a nossa entidade como disponível para quem precisar, para quem, né, quiser direcionar. O nosso telefone está liberado para a gente poder ajudar. É esse o momento, é a união, é a ajuda para nós nos fortalecermos e nos mantermos, né? Depois a gente vai em busca de outras situações, a gente não para nunca, mas nesse momento essa tranquilidade, ela é um pouco difícil. A gente não é o que o momento nos proporciona, mas a gente tem que ter uma serenidade para que as coisas se resolvam da melhor maneira possível. E a gente possa estar apoiando e ser apoiado. Isso aí. Muito obrigada. Muito obrigada. No próximo bloco você confere Dia Mundial do Rim. Fique alerta sobre a importância deste órgão.
E o presidente da AMAL, o prefeito Paulo Polis, fala da situação do comércio e também dos hospitais em Erechim. Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. O Master sempre tem muita oferta. E o cliente Master Mais Vantagens economiza ainda mais. Faça já o seu cadastro e aproveite. Tá no Master, tá em casa. Promoção 40 anos junto Sicredi Unistados. Vamos celebrar nosso aniversário distribuindo mais de 1 milhão em prêmios. São 4 Fiat Toro, 53 motocicletas Yamaha e 53 poupanças de R$2.000. A cada R$100 investidos em cota capital, você ganha um número da sorte. E pronto, é só torcer. São prêmios incríveis esperando por você. Participe! Sicredi, gente que coopera, cresce. Na quinta-feira pela manhã, conversamos com o prefeito de Erechim e também presidente da Associação dos Municípios do Alto Uruguai, a AMAL, sobre os impactos econômicos causados pela pandemia nos últimos dias. Acompanhe como foi. Erechim vive o pior momento na área da saúde e também no cenário econômico. O comércio de Erechim está com suas portas fechadas e com a saúde financeira debilitada. É um momento extremamente complexo e para tema complexo não tem solução simples. O que a AMAL fez? A AMAL respeitou os protocolos, os prefeitos por unanimidade votaram por respeitar o protocolo, mesmo sabendo que isso ia ter reflexo sim no comércio. Qual o prefeito que gosta de ver comércio fechado, prestador de serviço fechado? Ninguém gosta disso. Mas também nenhum prefeito gosta de ver lá na sua estrutura como aconteceu. Nós temos nos últimos 40 dias, Sandra, 2 mortes por dia, foram 81 mortes. 2 mortes por dia na região do Alto Uruguai. Isso é fato. Nós não estamos aqui divagando sobre isso. Então, nós temos essa questão entre o tema da saúde e o tema da economia. O que eu penso enquanto prefeito, enquanto representante da AMAL hoje? Eu acho que assim, nós temos que rever isso. Acho que o governador urgentemente precisa rever isso. Eu penso que, inclusive, nós tomamos como posição e na reunião de amanhã, que o governador fará com as 27 associações, nós vamos tomar de posição que nós precisamos urgentemente rever a cogestão, que é o quê? Que é os municípios de cada região podem tratar dos seus temas. Porque o que acontece? Quem que entende mais a cidade de Erechim do que o prefeito? De Getúlio Vargas do que o prefeito? De Campinas, de Viadutos? É ele que entende. Só que eu entendo também que o governador está olhando o todo. E isso é importante que a gente diga para as pessoas. Agora, você não pode, daqui a pouco, tratar a UTI de uma forma e não olhar também a questão da economia. Eu acho que isso é interessante. Então, eu acho que a cogestão, de uma forma responsável, de uma forma, olha, vamos abrir com 10%, vamos monitorar, vamos abrir mais 10%, monitorar, vamos abrir... Isso que eu defendo. E eu defendo isso veementemente. Sabe? Agora, por outro lado, agora há pouco, há 10 minutos atrás, falei com os 2 diretores de hospitais, os 2. Tá? Nós estamos com as UTIs lotadas e com os leitos clínicos já em sobrecarga. Então, isso quer dizer o quê?
que a partir deste momento, logo ali na frente, daqui a pouco esse final de semana, nós vamos ter dificuldade de ter familiares nossos em colocação de oxigênio. Por quê? Porque nós não temos mais leitos de UTI nesse momento disponíveis. Nós colocamos uma terceira equipe no Santa Terezinha, foi colocada uma segunda equipe no Caridade, o pessoal do Caridade já está trabalhando nisso. E aí chega um momento de limites de respiradores, de bombas de infusão, de equipamentos, em todo o estado está assim. Tá? Então é importante que a gente saiba e diga isso nesse momento. Agora, os prefeitos estão todos preocupados, estão falando quase que de hora em hora a gente comenta a respeito disso. Agora, claro, Sandra, tem um decreto estadual que ele é muito restritivo. Nós queremos que seja dito, olha, os prefeitos podem fazer algumas concessões, monitorar, mas gradativamente, não é fecha tudo ou abre tudo. Não, vamos fazer gradativamente, vamos acompanhar, porque o comércio, os prestadores de serviços, eles já estão se adaptando há tempos com isso. Então a gente sabe que ali não é o fator disseminador. A gente conversa com os médicos também, conversa com a área técnica, mas o governador veio e colocou isso como determinação. Entende? Ouviu a opinião, mas determinou. Então nós agora, amanhã, na sexta-feira, tem reunião a respeito disso. Então nós vamos colocar de novo a nossa posição, que é pela cogestão imediata, que se possível a partir de segunda-feira. Eu vi nos jornais de hoje que ele vai fazer a partir da outra segunda. Bom, aí então não tem o porquê ele fazer reunião. Não tem o porquê. Então se é para nós fazer reunião, entende? Dos 27 associações, ele tem que também ouvir e tomar posição baseada nisso também, porque o governador é sim o presidente de um colegiado de 27 associações, mas ele tem que ouvir o colegiado. Questionamos o prefeito referente à possibilidade de Erechim ter seu próprio decreto de funcionamento. Decreto federal, ele é maior que o decreto estadual. O decreto estadual, ele pode ser mais restritivo, ele não pode ser mais liberal. O decreto municipal pode ser mais restritivo, coisa que eu não vou fazer. Eu não vou restringir mais. E eu entendo a dor, eu entendo as manifestações, eu entendo... Só que o que acontece hoje, as famílias estão nos cobrando, as famílias estão cobrando e cobrando muito dessa questão. Sabe? Então, você imagina, eu tenho dormido 3, 4 horas por dia, Sandra. Eu começo a minha manhã e termino a minha noite ligando para os 2 diretores dos hospitais, você pergunta para eles, vê como é que está a situação, como é que está a situação dos insumos, como é que está a situação do oxigênio, como é que está a situação dos leitos de UTI. Isso não é coisa simples, essa é a minha função. Agora, eu também não quero ver na UTI os pequenos comércios, os prestadores de serviços. Então, essa dicotomia, essa coisa, sabe, não é conflito que a gente tem que ter agora, a gente tem que ter equilíbrio. Então, é isso que eu vou tentar falar com o governador amanhã, eu e mais 26 associações que tem aí no estado. O Ministério da Saúde enviou para Erechim respiradores para serem usados no tratamento da Covid-19. Nos informaram, está chegando 8 respiradores. Eu disse, não, nós vamos informar quando os respiradores chegarem, nós vamos olhar. Aí veio respiradores de transporte, para a população entender. Respirador de transporte é aquele respirador que está dentro das ambulâncias, para provisoriamente, precisou para meia hora, 40 minutos, 1 hora, para levar até o hospital. Então, isso, imagina, esses respiradores vão funcionar 24 horas por dia, durante o período que precisar. E é mais, não é alarmar, mas é a verdade. Hoje, essa cepa que veio, que está aqui no Rio Grande do Sul, é uma cepa muito cruel, muito forte, que ela demora mais para as pessoas no UTI. Então, as pessoas têm 10, 12, 15 dias na UTI. Imagina aqueles respiradores funcionando direto, eles não aguentam. Então, nós devolvemos aqueles respiradores de transporte que nós precisamos e estamos aguardando, ligando todo dia. Enquanto isso, Sandra, o que a gente fez? Ligou para todos os hospitais da região, Gaurama, a Viadutos, Três Arroios, Aratiba. Escuta, tem algum respirador? Empeça um aqui, outro ali. E aí nós conseguimos adaptar e vamos colocar em funcionamento mais uns leitos de UTI durante essa semana aqui, além daqueles 18 que tinha. Porque senão nós já teríamos esses 8 colocados, né? A gente já teria mais 6 leitos prontos, só que sem equipamentos não dá. Então a gente está, sim, ligando todo dia para o Ministério e vamos colocar alguns já com esses que os hospitais têm nos emprestado. Aliás, se serviu alguma coisa boa essa pandemia, é o sistema de união entre as prefeituras. Tá? Quero dizer aqui, a MAU
ela representa uma união de todos os prefeitos e nós temos executado isso. Esse trabalho respeitoso, né? Esse trabalho que cada um pode fazer com que um ajude, coordene, tem uma coordenação geral, mas no todo é respeitado a opinião e a execução é feita por parte de todos. Nos últimos dias, o número de pacientes hospitalizados tem aumentado significativamente e o número de óbitos segue uma curva crescente e assustadora. Diante de todo esse grave momento da saúde, o que mais preocupa a população é não ter insumos suficientes para realizar o tratamento hospitalar. As equipes de enfermagem e médicos intensivistas estão exaustos e precisando urgentemente de reforços. Eu tenho diariamente acompanhado os 2 diretores de hospitais e falado para eles, olha, nós vamos imaginar aqui um universo de 10 a 15 dias, porque não dá para planejar para 30 dias. 10 a 15 dias, quantos nós precisamos? Porque nós temos uma média diária de insumos. Então, o que nós precisamos? Por exemplo, vou pegar o caso do oxigênio. Tá? Nós temos reserva, tanques de oxigênio grandes aqui, sabe, nos 2 hospitais. Mas os tubos de oxigênio é aquele que tu precisa para dentro do hospital, para quando a pessoa precisa tomar banho, para quando a pessoa precisa ser transportada para algum local, o negócio é tubo, né? Daí tu esse tem dificuldade. Já me informaram agora há pouco que está chegando tubos na sexta-feira, amanhã. Tá? Então nós temos um estoque, nós teríamos até quarta-feira, semana que vem, agora chega amanhã, nós vamos ter um período maior. Então insumos acho que não. Agora você falou um tema para mim que é central. As nossas equipes. Hoje, inclusive, está chegando novas enfermeiras, novas técnicas e um grupo médico que começou ontem, o 3º grupo médico ligado ao Covid. As nossas equipes que estão tocando até agora estão no limite. Sabe? Conversei ontem à noite com o Dr. Alisson, que é o que mais ou menos ele trabalha, Dr. Alisson, Dr. Lázaro, Dr. Jean, o pessoal está trabalhando nas 2 UTIs, né? Então, nas 2. Entende? Então, é um limite de, às vezes, ficam 72 horas trocando. E isso, só para as pessoas entenderem, tem que virar de bruço o paciente a cada tempo, para não forçar muito o pulmão. Não é só ir lá controlar o oxigênio e ver como é que está, não. Tem trabalho manual, pesado, para fazer, né? Isso também, além de você ver morrendo, na média, 2 pessoas por dia, como tem acontecido nos 40 dias, que é o emocional, você tem a parte também técnica que está no limitador. Então eu quero agradecer às técnicas, às enfermeiras, aos médicos, a toda a equipe, ao administrativo, todos, aguentem mais um pouco. Eu acho que a curva está chegando no platô e logo ali na frente vai estar na descendência. Nós vamos vencer isso. Muito obrigado em nome de todos os 32 municípios. Eu quero agradecer do coração. Aguentem mais um pouco. Eu peço isso. Aguentem mais um pouco. Mas insumos, não dá para te afirmar 100%, mas não vai faltar insumos. Questionamos o prefeito sobre os valores enviados do governo federal para Erechim para que fossem utilizados no tratamento da Covid-19. Foi informado na audiência pública que foi feita referente ao ano passado. Vieram 22.894. E isso veio. Pessoal, 22.894 recursos que veio para o Covid na área tanto da saúde quanto da assistência social, para trabalhar toda essa estrutura para os hospitais. Foi isso que veio. Então, por favor, não distorçam isso. Isso está em audiência pública, pessoal. Está em audiência pública. Veio o ano passado, né, que o governo federal, né, mandou para o estado e para os municípios. Veio esse recurso para o município de Erechim. Para os outros municípios tem que ver cada município que veio. Tá? Esse recurso, Sandra, está sendo disponibilizado conforme a necessidade. Por exemplo, para o hospital, o que precisa? Vamos colocar lá. Para a UPA, o que precisa? Vamos colocar lá. Agora a vacinação, que inclusive foi no domingo, foi no outro sábado, foi nesse sábado, é hora essa integral para todas as enfermeiras. E agora esse sábado vai ter de novo. Então assim, nós estamos disponibilizando conforme o que precisa. Essa é a responsabilidade do gestor. Eu quero dizer isso para vocês, porque é importante que vocês saibam que do outro lado tem alguém que está pensando o tempo inteiro nisso, gastar o recurso onde é necessário. Então assim, o que veio lá atrás, inclusive não vai vir de novo agora
em 2021? Veio lá atrás, tá? Então foi apresentado que veio 22.894, é um recurso assim, para não... E ficou no caixa no final do ano. Bom, nós estamos disponibilizando, aumentando o leito de UTI, aumentando a nossa cobertura lá na UPA, que faz o primeiro atendimento, dando hora extra para os nossos funcionários, pagando o que precisa pagar. Agora vai ter um aumento de 4,56, que não é aumento, pessoal, é reposição. Só reposição do ano passado, a inflação do ano passado, que vai ter que ser colocado para... 70% do nosso quadro é saúde e educação. 70%, Sandra. Tá? Então, esse pessoal vai ter a reposição. Por quê? Porque esse pessoal também vai estar na linha de frente. As professoras também, agora volta, logo em seguida, volta a parte da presencial. Eles já estão trabalhando no home office. Home office não, é online, chamo, né? Então, assim, ó, esse pessoal vai só ter reposição, também vai ser utilizado esse recurso. Então, é esse valor que vem. Nós temos que cuidar, porque agora vira um negócio ideológico, porque o presidente está liberando isso, porque o governador está liberando aquilo. Para Erechim veio isso. E é esse o recurso que nós estamos gastando para o Covid. Até o momento, Erechim tem 5.594 pessoas vacinadas. A nossa capilaridade é boa, a nossa linha de atuação é muito boa. A secretária Ecclesia e o time da saúde é um time que tem comprometimento com essa questão. E eu, particularmente, eu vejo que a saída é mais vacinas. Quero que eu te diga, quando é que vai amenizar essa fervura que está a questão do comércio? Por isso que eu digo que nós temos que lutar, sim, para reabrir, para monitorar, mas nós temos que lutar pelas vacinas. Ontem eu não vi ao certo, eu não li todo, mas parece que o presidente assinou um termo lá que vai ser mais fácil a aquisição das vacinas. Nós aqui em Erechim passamos uma lei segunda-feira na Câmara que o município pode participar de consórcios. Nós estamos no consórcio da FAMURS, e nós estamos no consórcio da Frente Nacional dos Prefeitos. Nós deixamos isso de reserva técnica. Se caso o governo federal não cumprir, né, nós vamos comprar, e nós temos recurso para comprar, que também será tirado daquele recurso do Covid. Outra coisa, se caso chegar as vacinas, como vão chegar hoje as vacinas, nós vamos colocar já sábado, já para fazer a vacinação nas redes das UBS. Eu acho que isso é importante, é dar celeridade ao processo. Quando nós chegarmos aos 60 para cima e todo o nosso sistema de saúde vacinado, você vai ver que a curva vai platô e descender, vai estar descendendo. É esse que é o foco, eu acho que isso é muito importante. Fica o alerta para toda a população para que todos evitem aglomerações, pois o município está realizando a fiscalização fortemente. Olha, a gente sabe, e aqui eu quero reforçar, né? Você que é jovem, você que eu sei que está todo mundo cansado de ficar em casa, está louco para sair. Pessoal, é mais 8, 10 dias que nós temos que segurar esse rojão. Esse final de semana, cuidem, esse final de semana é onde está o pico da contaminação. Então, pessoal, cuidem, né? Vamos ter cuidado. Quanto mais nós nos cuidarmos, antes nós vamos ter abertura do comércio. Então, isso é importante. Então, é fato que onde mais ocorre e ocorreu foram por causa das festas de final de ano, aí veio o carnaval prolongado. Isso é uma coisa que houve a disseminação. E aí, nós todos pagamos por um preço. Então, o que está acontecendo com essa? Nós temos feito a força-tarefa. Tá? Então, é importante que a força-tarefa seja compreendida como uma maneira de limitar isto, sabe? E outra coisa, o Ministério Público está cobrando, o MPF está cobrando, a questão nós estamos fazendo o que a gente pode, nós temos quantidade limitada de gente. E ninguém gosta de ir num comércio e fazer... Agora, nessas aglomerações, nessas festas, nesses bares, nós vamos ter que intensificar isso. Nós temos ido nos bairros, a Brigada Militar tem dado apoio, a Polícia Civil tem dado apoio, e nós temos mantido contatos diários para que isso aconteça, Sandra. Só que a perna do município não é muito grande, né? Nós temos que fazer de forma limitação. Agora, essa parte da noite, Sandra, das 20 até as 5 da manhã, nós vamos cobrar, e vamos cobrar muito da nossa equipe, porque é aí onde tem o maior efeito contaminador. Diante de todos os desafios que a pandemia nos impôs, o medo da falta de empregos tem tirado o sono de muitos comerciantes. Eu estava falando agora, antes de vir aqui da entrevista, com o Ipuaê, que é a parte do município que aprova projetos um pouco mais complexos, um pouco mais, por exemplo, alguns prédios, loteamentos maiores,
eu me anima quando o município de Erechim tem dezenas, eu não estou falando alguns, dezenas de projetos lá para serem colocados em funcionamento. Nós temos que aprovar. Então, só para você ter uma ideia, em janeiro e fevereiro, na Secretaria de Obras, nós aprovamos perto de 300 obras. Aprovados. E mais 200 nós mandamos para que a pessoa venha e faça a correção. Faltou uma assinatura, faltou um detalhe técnico. Então, assim, o município de Erechim, e também penso que o Alto Uruguai, está sim esperando esse efeito positivo. E agora está falando com o pessoal da equipe do Ipuaê, que são engenheiros, tem pessoal de fora da prefeitura que também ajuda. Eu estava dizendo para eles que bom que nós estamos num momento. Então, assim, tão logo nós consigamos fazer essa curva descendente quanto mais descendente a questão do Covid, mais ascendente vai ser a nossa economia. Essas curvas vão ter que ser contrárias, a economia crescendo e o Covid baixando. É esse o momento. Então, assim, por isso que eu peço agora, nesses próximos dias, vamos segurar um pouco, vamos respeitar o que precisa fazer, os protocolos, nós precisamos fazer isso, entende? Não é pelo governador, não é pelo presidente, é por nós. É por nós, é pela nossa economia, é pelos empregos, é isso que eu peço. Então, eu acho que isso é determinante para o nosso sucesso ali na frente. Nos próximos meses, inicia o pagamento do IPTU. Questionamos o prefeito sobre a possibilidade de prorrogar o pagamento de todas as parcelas. Se você olhar, 95% dos municípios do estado é de janeiro a março. Nós vamos começar a partir de junho. Então, assim, em junho, sem nenhum aumento, o aumento vai ser zero, Sandra, e vai ser em 5 ou 6 parcelas, a gente não definiu ainda isso, provavelmente vai ser em 6 parcelas. Então assim, isso é importante, nós estamos dando um fôlego. Eu entendo que a população está realmente, assim, ansiosa. Assim, Sandra, outra questão que eu quero colocar, a saúde mental das pessoas está muito debilitada. Nós contratamos mais psicóloga, contratamos psiquiatra para trabalhar com isso, mas quando é que tu vai amenizar isso? Quando voltar à normalidade. Então nós temos que, agora, nós estamos no meio de uma ponte, Sandra, onde a gente não consegue enxergar o outro lado. Mas se nós juntarmos as mãos e formos juntos, nós vamos, passo a passo, chegar no outro lado. Pode ter certeza, nós vamos chegar e nós vamos sobreviver e vamos estar mais fortes. Mas agora é o momento de nós nos cuidarmos. O tema mundial do Dia do Rim em 2021 é Vivendo Bem com a Doença Renal. O objetivo é o de conscientizar e orientar o paciente com doença renal crônica quanto aos próprios sintomas para que possa participar de forma mais afetiva na rotina da vida cotidiana e, embora medidas eficazes de prevenção e progressão da doença renal crônica sejam importantes, os pacientes com doença renal, incluindo aqueles que dependem de diálise e os transplantados renais, devem sentir-se apoiados junto aos seus familiares e acompanhantes, especialmente durante esse período de pandemia. Acompanhe. O Dia Mundial do Rim é um evento anual criado pela Sociedade Internacional de Nefrologia e a Federação Internacional de Fundações do Rim, que reúne milhões de pessoas em mais de 150 países para conscientizar sobre a saúde dos rins. Este ano, o tema da campanha traz uma profunda reflexão. O tema da campanha é Vivendo Bem com a Doença Renal. Na verdade, viver bem com os rins, saber como os rins funcionam, saber como tratar bem os rins e quando a gente precisa dar uma atenção especial para eles. Os rins são fundamentais no bom funcionamento do organismo e têm funções estratégicas em todas as funções. O rim são funções assim, de filtração das toxinas, controle da água e dos eletrólitos, sódio, potássio. Ele tem uma função importante na produção de hormônios que estimulam a medula a produzir as células vermelhas e consequentemente, não ter anemia. Eles são importantes no metabolismo do cálcio e fósforo, importantes em idades mais jovens para o crescimento e depois para manter a estrutura óssea.
são órgãos fundamentais para manter o equilíbrio, a homeostase, o equilíbrio de líquidos e de toxinas do corpo que a gente vai adquirindo e durante a vida da gente. Há 12 anos no Brasil e no mundo, inúmeros eventos são organizados periodicamente para educar e alertar a população, principalmente sobre a importância da prevenção da doença renal, para reduzir a frequência, o impacto e os problemas associados a esta doença. Os rins, eles são órgãos muito importantes. Em cada 10 pessoas, pelo menos uma é acometida de doenças renais, e muitas vezes, na maioria das vezes, não sabe. Nós temos hoje em torno de 150 mil pessoas fazendo hemodiálise no Brasil. Destas, 90% fazem hemodiálise, em torno de 7 ou 8% fazem diálise peritoneal. Então é uma doença que tem um estigma muito forte, ela é impactante, ela tem um custo muito alto para os governos e para os planos de saúde e um custo emocional para as pessoas muito forte, porque é uma doença que limita, que acaba botando numa situação de sobrevivência em função de um método. Então é uma doença silenciosa e que a gente tem que descobrir ela precocemente para poder agir e deixar os rins mais saudáveis possíveis durante a vida. O rim é um órgão de vital importância juntamente com o aparelho urinário. O aparelho urinário é formado então pelos rins, pelos ureteres, pela bexiga, a próstata faz parte dele, a uretra também. Então, assim, é um sistema urinário em que os rins produzem a urina e ela drena pelos ureteres e pela bexiga. Então tem doenças que são do aparelho urinário alto, dos rins, tem doenças que são dos ureteres e da bexiga e da próstata. Os rins são os órgãos que filtram, que têm uma importância assim, fundamental para a vida. Então são os órgãos que a gente tem que dar uma valorização em função de que sem eles a gente vai depender de métodos ou de um transplante, de uma situação assim desse tipo. Os rins participam da formação dos nossos ossos e também do sangue. Os rins, eles produzem hormônios que vão ser responsáveis para atuar no metabolismo ósseo e também no metabolismo da formação das células vermelhas. Um desses hormônios é a eritropoetina. Na medida que o rim começa a funcionar menos, a gente não vai tendo esse hormônio em quantidades suficientes e a medula vai produzindo menos sangue. Consequência, a gente vai desenvolvendo anemia e os sintomas da insuficiência renal, né? Esses sintomas, eles são muito tardios, então, na maioria das vezes, quando eles aparecem, há uma perda muito grande da função dos rins e, consequente, o rim, depois que perdeu essa função, ele não recupera mais, ele não regenera. Então, já é uma fase terminal, já é uma fase avançada. A prevenção é a única forma de evitar esta doença silenciosa que só apresenta sintomas quando já se perdeu 75% ou mais da função renal. A eliminação de toxinas pelo rim é de suma importância e precisa ser observada para evitar problemas no futuro. A toxina principal que o rim elimina é a ureia. A ureia vem do metabolismo das proteínas. Então, na medida que o rim funciona menos, existem 5 estágios de função renal. Quando chega no estágio 4 para o estágio 5, os níveis de ureia começam a ficar elevados no sangue. E aí aparecem os sintomas. Só que aí é tarde demais. Aí a gente não tem como prevenir. Então a ideia dessas campanhas é a gente fazer a campanha para estimular as pessoas a pedirem para o seu médico exames de creatinina e exame de urina para saber que o rim tem alguma doença, para poder prevenir e retardar a evolução para esse estágio final, onde a ureia não consegue ser filtrada e ela fica no sangue e aí, consequência, os sintomas
náuseas, vômitos, soluço, fraqueza, são sintomas da insuficiência renal crônica. Os rins são responsáveis, através de um sistema também hormonal, do melhor controle da pressão. Na medida que ou a pessoa tem pressão alta e acelera a piora dos rins, ou ela tem a doença renal e desenvolve a pressão alta. E aí, a pressão não sendo controlada, isso acelera a piora da função dos rins. Então a pressão, sem dúvida, é das doenças, a hipertensão é uma das doenças mais deletérias para o rim, que favorece então a piora progressiva da função renal. O controle da pressão, quanto mais bem controlada, melhor, mais a gente previne a deterioração da função do rim. De acordo com um estudo feito por cientistas da Universidade de Bordeaux, na França, cerca de 80% dos pacientes graves de Covid-19 desenvolvem algum tipo de lesão no rim, causando principalmente a insuficiência renal aguda. Bom, tem duas diferenças. A hemodiálise para o paciente com doença renal crônica, que é o foco da nossa prevenção, é o tratamento de escolha hoje que a gente tem para poder manter a sobrevivência do paciente. A vida média em hemodiálise é em torno de 10 a 12 anos. A gente tem pacientes que vivem 15, 20 anos em hemodiálise. É um tratamento importante, é o que se tem hoje para manter a vida das pessoas. E no doente renal crônico, ele é o tratamento que a gente pode oferecer hoje em dia. Existe a diálise peritoneal, que é um outro método para os pacientes renais crônicos, assim, que estão já em fase final do rim. Na Covid-19 é uma situação aguda, onde o rim perde função de forma aguda, então há um desequilíbrio muito grande das funções do corpo. E isso acontece por efeitos diretos das toxinas do vírus, e por efeitos diretos daquilo que o vírus produz no corpo em termos de coagulação, e o rim deixa de funcionar, e consequência disso, as alterações de líquidos, de eletrólitos, de toxinas, se elevam de forma muito rápida e aguda. Então a hemodiálise é um tratamento, sim, que atinge em torno que faz com que esses pacientes tentem sobreviver nessa situação grave. Hoje, em torno de 30 a 45% dos pacientes que estão em UTI, COVID, apresentam insuficiência renal e necessitam hemodiálise. Então é um tratamento dispendioso, custoso, agressivo, mas que é o tratamento que ajuda esses pacientes a sair desse quadro tão dramático que nós estamos vivendo dos pacientes com Covid em UTI. Após os 35 anos, perdemos 1% da função renal ao ano. Então vale a pena ressaltar que hábitos saudáveis, ou seja, a prática de exercícios físicos, alimentação equilibrada e principalmente a realização de exames preventivos são pontos chaves para evitar a doença renal. Se você quiser rever alguma de nossas pautas, você pode acompanhar através de nossas redes sociais. Agradecemos sua audiência, desejamos um excelente final de semana e na segunda-feira nós nos encontramos novamente com notícias da semana. Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa.
Promoção 40 anos juntos Sicredi Unistados. Vamos celebrar nosso aniversário distribuindo mais de 1 milhão em prêmios. São 4 Fiat Toro, 53 motocicletas Yamaha e 53 poupanças de R$2.000. A cada R$100 investidos em cota capital, você ganha um número da sorte. E pronto, é só torcer. São prêmios incríveis esperando por você. Participe! Sicredi, gente que coopera, cresce. O Master sempre tem muita oferta. E o cliente Master Mais Vantagens economiza ainda mais. Faça já o seu cadastro e aproveite. Tá no Master, tá em casa.